E aí pessoal, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na exploração do universo Java, trabalhando aí a galáxia Java Standard Edition, teoria, prática e questões de concursos, dentro do módulo 1, que é básico da linguagem Java, ok? Temos os seguintes tópicos que vamos avançar. Nós já vimos a parte 1, Introdução Java. Agora nós vamos ver a parte 2, Variáveis, perfeito? O que nós vamos ver nesta apresentação? Desafios, conceitos iniciais, variáveis em Java, hora de praticar, questão de concursos, nomeação de variáveis em Java, hora de praticar, questão de concurso novamente, resposta dos desafios e nossas referências, ok? Beleza? Galera, os nossos desafios. O que são variáveis? Em Java, como podemos chamar também as variáveis? Quais são as classificações de variáveis? Qual é o escopo das classificações de variáveis? Podemos declarar mais de uma variável em uma mesma linha de código? Como identificamos uma variável de classe e uma variável final? Variável final também é uma classificação de variável? Onde declaramos parâmetros de construtor, de método e de uma exceção? Os nomes de variáveis não são case sensitive e podem iniciar com números. Isso em Java, certo ou errado? Superman, começando aí com um dólar, um cifrão, e underline, O minúsculo, underline, são exemplos corretos de nome de variáveis, certo ou errado? Também isso no contexto de Java, ok, pessoal? Simbora! Galera, na parte 1, tivemos uma noção sobre como passamos um programa de computador escrito em uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina, com o intuito do processador entendê-lo e executá-lo. Até aí tudo bem, não é isso? Também nós vimos as fases de uma aplicação Java. Pois bem, pessoal, avançando um pouco mais, podemos dizer que os programas são compostos por dados, variáveis e código, instruções. Variáveis são recipientes, endereço de memória, que armazenam informações de um determinado tipo, para que seja possível a manipulação delas pelos programas. Bom, eu destaco que a diferença entre variáveis e constantes é a seguinte: as informações contidas nas variáveis podem ser modificadas no decorrer do programa, enquanto as informações relacionadas a constantes não podem. Perfeito? Fazendo uma analogia entre variáveis e constantes e garagem de carros, nós temos o seguinte: dados são os nossos carros, ok? Pessoal, tanto as variáveis quanto as constantes são garagens de carros. Porém, nós temos o seguinte: as variáveis são garagens com rotatividade de carros, de mesma marca e de mesmo modelo. Nem sempre teremos o mesmo carro estacionado nessa garagem que é variável. Já as constantes, por sua vez, são garagens de carros de um colecionador de carros, onde cada garagem recebe um carro de mesma marca, de mesmo modelo, e uma vez que eu estacionei um carro de colecionador nessa garagem específica, nessa garagem constante, nós não vamos mais tirar esse carro de lá. Perfeito? Ok? Os nomes das variáveis e das constantes é a identificação das garagens. E o tipo das variáveis e das constantes define qual é a marca e qual é o modelo de carros que as garagens podem receber. Perfeito? Ok? Continuando aqui nossa analogia, se nós definirmos que as nossas garagens caibam apenas carros do tipo Fiat Uno, para nossa tristeza, infelizmente, nós não podemos estacionar uma Dodge Ram. Perfeito? Definimos então o tipo da garagem para receber um modelo de carro de pequeno porte e não um modelo de carro maior. Seria como tentar atribuir um valor de ponto flutuante, uma Dodge Ram, para uma variável do tipo int, ok? Seria uma garagem para um Fiat Uno. Perfeito, pessoal? Aqui eu explicito o que eu acabei de falar para vocês sobre essa analogia, ok? Bom,
Agora nós vamos entender as variáveis em Java. Ao declararmos uma variável, determinamos o seu nome, o seu tipo e um possível valor inicial, que é o valor literal. Pessoal, o valor literal é o valor que uma variável pode receber de acordo com seu tipo. É a nossa história daquela garagem que pode receber um fit Uno e que não pode receber uma Dodge-Ram. No nosso exemplo, o valor 15 pode ser recebido perfeitamente pela variável x do tipo int, pois esse valor está no rol de valores recebidos por uma variável desse tipo, ok? Galera, agora a parte mais importante. As variáveis em Java são chamadas também de campos. E nós temos 4 classificações de variáveis na linguagem Java. Variáveis de instância, variáveis de classe, variáveis locais e parâmetros. Perfeito? Ok? Pessoal, agora nós vamos entender cada uma dessas classificações de variáveis em Java. Beleza? Simbora. Começando pelas variáveis de instância, também chamadas de campos não estáticos. Perfeito? Mantém informações específicas e individuais de cada objeto. Também nós podemos chamar um objeto de instância de uma classe. Essas variáveis, pessoal, possuem escopo de classe, ok? As variáveis de classe são campos estáticos. Elas possuem um modificador static. Esse modificador informa ao compilador que haverá apenas uma cópia dessa variável, não importando quantas instâncias a classe tenha. Vamos ver daqui a pouquinho no exemplo prático, beleza? Pessoal, as variáveis de classe mantêm informações da classe, não de suas instâncias. E elas também possuem escopo de classe. As variáveis locais, por sua vez, são declaradas dentro de escopo de construtores, métodos e controle de fluxos. Essas variáveis possuem escopo dessas estruturas, ou seja, são vistas apenas dentro da estrutura onde foram declaradas. Perfeito? Parâmetros. Pessoal, esses carinhas são valores passados para construtores, métodos, cláusula catch em um bloco try catch, cada vez que uma exceção é capturada, ok? A declaração dos parâmetros é feita na assinatura dessas estruturas. Pessoal, os parâmetros também possuem escopo dessas estruturas, iguais às variáveis locais, ou seja, são vistos apenas dentro da estrutura onde foram declarados. Pessoal, vamos visualizar o escopo de cada classificação de variáveis. Temos aqui uma classe chamada pessoa. Essa classe pessoa possui o construtor pessoa, tendo um parâmetro. Também possui um método, também com um parâmetro. Temos uma cláusula for e um try catch. Perfeito? Temos também aqui um parâmetro. Ok, galera? Não se preocupe que nós vamos ver isso com mais calma no decorrer do nosso curso. Perfeito? Só quero que vocês entendam aqui qual é o escopo de cada classificação de variáveis. Pessoal, vamos começar pelo escopo das variáveis de classe e de instância. Para variáveis de classe e de instância, o escopo delas é de classe. Isso significa dizer que elas são enxergadas, são vistas em qualquer ponto dentro da classe, seja dentro de um método ou dentro de um controle de fluxo, qualquer dentro do limite dessa classe. Ok? Perfeito? Temos também as variáveis locais. Quais são o escopo dessas variáveis, dessa classificação de variáveis? Pessoal, temos o escopo de construtor, de método e de controle de fluxo. Perfeito? Pessoal, apenas antecipando, um construtor
nada mais é que um método especial, com nome igual ao nome da classe. Ok? E que nem possui nenhum tipo de retorno. Pode ver aqui, pessoal, que nós temos um retorno, que no caso significa que algum método não retorna nada. Para os construtores, nós não devemos nem citar um void, por exemplo. Não tem nenhum tipo de retorno, ok? Dentro dos nossos construtores, nós podemos fazer devidas inicializações de variáveis de instância quando nós criamos um objeto de uma classe, quando nós instanciamos uma classe. Nós veremos esse conceito com mais clareza quando nós estudarmos Java e programação orientada a objeto, ok? Pessoal, agora nós veremos o escopo dos parâmetros. Galera, os parâmetros podem possuir escopo de construtor, escopo de método e escopo de cláusula catch em um bloco try-catch, ok? Cada vez que uma exceção é lançada. Vamos estudar isso com mais calma no decorrer do nosso curso. Ok, pessoal? Beleza? Bom, galera, quando nós declaramos variáveis, como nós já vimos, nós citamos o seu tipo, o seu nome e possivelmente um valor inicial, ok? Aqui um exemplo. Nós declaramos x do tipo int, que recebe inicialmente o valor 15, ok? Normalmente, em cada linha, nós temos uma declaração de variável. Mas nós podemos também ter, pessoal, declarações em uma linha apenas, onde usamos vírgulas para separar as declarações. X do tipo int e y do tipo int também. X inicialmente começa com 15 e y com 10. Perfeito? Vejo que nós usamos aqui a vírgula para separar as declarações de x e de y, ambos do tipo int. Perfeito? Entretanto, pessoal, recomenda-se ter uma declaração por linha, apenas para uma boa visualização do código. Perfeito? Também é importante dizer que a declaração de uma variável pode ser feita em qualquer lugar do código. Vejam aqui que nós temos a declaração de x do tipo int, que recebe o valor 15. Nós aqui vamos imprimir o valor de x. Depois nós declaramos y, também do tipo int, com o valor 10. Ok? Continuando, pessoal, na parte de declaração de variáveis, nós temos aqui o exemplo de uma declaração de uma variável de classe. Quantidade de pernas do tipo int, que recebe inicialmente o valor 2. Ela é estática, ou seja, é uma variável de classe. Qualquer informação que você tiver em uma variável de classe será distribuída, será compartilhada com as instâncias dessa classe, com os objetos dessa classe, ok? Bom, pessoal, nós temos também as variáveis finais. Essas variáveis possuem o modificador final, perfeito? As variáveis finais não são uma classificação de variável em Java. É apenas uma qualidade que nós damos às variáveis de classe, de instância, variáveis locais e parâmetros, ok? O que isso significa dizer? Pessoal, quando nós temos, por exemplo, uma variável de classe que é final, quer dizer que ao colocarmos um valor para essa variável, ela vai ficar imutável. A partir do momento que você setou informação para essa variável pela primeira vez, não há como você modificar a partir das próximas vezes. Perfeito? Ok? Nós temos o seguinte: uma variável estática, ou seja, uma variável de classe. Então, essa informação será da classe e não das suas instâncias. Ela é uma variável final. Então, essa variável conterá informação que será imutável, ok? E a nossa variável é nome classe.
do tipo string, que vai receber a string pessoa. Pronto. A partir do momento que eu definir esse valor para a variável nome classe, que é uma variável estática ou de classe, não há mais como nós mudarmos o valor da variável. Temos também um exemplo de variável local, x, do tipo int, também final, que recebe o valor 3. Morreu. A partir do momento que eu definir esse valor para x, acabou. Também nós temos aqui uma forma de definir que um parâmetro é final. Então, se eu utilizar y dentro do método, que é chamado de nome método, eu não posso mais modificar o valor de y. Esse valor de y será quando nós fizermos uma chamada a esse método, passando o valor para esse parâmetro y. A partir do momento que eu passei o valor para esse parâmetro, eu posso utilizar a referência de y dentro do método nome método e, com isso, trabalhar lá dentro o que eu preciso. Porém, eu não posso mais mudar o valor de y. Ok? Beleza? Bom, chegou o nosso momento de praticar. Vamos entender esses conceitos vistos na teoria agora em uma forma prática. Veremos duas classes. Exemplo 01, classificação de variáveis, e a classe candidato. Dentro da classe exemplo 01, nós teremos exemplos de variáveis locais e parâmetros. Teremos dois objetos da classe candidato. Vamos entender a classe candidato vendo exemplos de variáveis de classe ou estáticas, que seria o mesmo nome, variáveis de instância, parâmetros. Também nós teremos exemplos de construtores e um método. Ok? Beleza? Então vamos ao NetBeans e vermos essa prática agora.